Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo aos pedidos dos nossos irmãos e irmãs que ligaram e apresentaram também as suas ações de graças. Nós temos aqui a Maria Aparecida, o pedido da Maria Aparecida Moraes Chaves dos Santos, ela é de Paranavaí, lá no Paraná. Também a Maria Lúcia Ristov Cavicchioli, ela é de Brusque, em Santa Catarina. De Marataízes, no Espírito Santo, a Jaqueline Cacique dos Santos. De Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul, Armida Fardo Tonon, que também apresenta os seus pedidos de oração. Antônia Maria Chaves Diniz, ela é de Florestal, lá em Minas Gerais, que também apresenta os seus pedidos de oração e também pede pelos falecidos da sua família. A Ângela Maria de Almeida Gregório, ela é de Itapevi, no interior de São Paulo, e pede oração também por ela mesma e por todos da sua família. Zelândia Maria de Souza, de Leoberto Leal, lá em Santa Catarina. Luciano Alves de Souza, de Governador Valadares, em Minas Gerais, pede pela sua saúde e também por toda a sua família. Lucimara Matei Gonçalves, de Sumaré, no interior de São Paulo. Também a Líbera Helena Dotaforato, ela é de Americana, no interior de São Paulo. Todos esses nossos pedidos depois vão para as 100 missas que nós rezamos aqui. Opa, deixa um minuto, caiu a minha ficha aqui, com licença. Nós vamos rezar por todos os nossos irmãos e irmãs que já apresentaram todos os seus pedidos e todas as suas intenções. Estamos aqui então conversando com o nosso querido irmão Gustavo. Gustavo, eu queria ver com você o seguinte, já que nós estamos falando sobre, o tema do programa é sobre a questão da consciência negra, você falava a questão do preconceito, já falou no primeiro bloco, né, do preconceito que você sofreu. Você acha que existe alguma maneira de ajudar as pessoas a superar a questão do racismo? Eu acho que as pessoas, para poder superar bem a questão do racismo, deveriam se importar menos com a opinião alheia e tentar deixar um pouco de ser tímido. As pessoas têm muita timidez porque acaba já tendo esse preconceito contra negro, então a pessoa acaba tendo aquele medo de chegar para conversar. Então tem que se importar menos com a opinião dos outros, pessoas. Porque, como eu disse no primeiro vídeo, sempre vai ter alguém racista. Acaba não tendo como evitar. Infelizmente, acaba tendo muita gente. Infelizmente ainda. mesmo, né? Mas ainda tem muita gente que se importa realmente com os negros, que acha que não deve se importar só com a questão de ser negro, e sim com a personalidade. Então, deve pensar mais em eu quero ser alguém que conversa, eu vou tentar ser melhor. Então, não pensar, eles vão achar o quê? Vai pensar, o que eu tô achando disso? Importante a sua opinião sobre as coisas, né? Então, assim, quando a gente fala a questão do preconceito, de fato você disse corretamente, infelizmente, né, existe no nosso Brasil ainda. E é engraçado, você sabe que a maioria da população é negra no Brasil, não é? A maioria é. E a gente, às vezes, traz um preconceito idiota, né? Um preconceito bobo. E você disse assim, importante é a personalidade, é o caráter da pessoa. Aquilo que, de fato, você desenvolve, aquilo que você vai fazer para melhorar o país, independente da cor que você tem, da estatura, do tamanho. Verdade. Hoje tem preconceito com tudo, né? Se a pessoa tem algum problema, alguma deficiência, alguma incapacidade, alguma necessidade especial, as pessoas têm preconceito, né? Você vê, hoje em dia, para a pessoa que tem cadeira de rodas, para ela se movimentar no nosso país, nas cidades, né? É tão difícil porque a pessoa ela tem tantos obstáculos ali que não tem como ela andar com a cadeira de roda. Verdade. Então, assim, tem preconceito com aquela pessoa de várias maneiras. Mas hoje nós estamos falando especificamente dessa questão do preconceito contra o negro. Isso, infelizmente, ainda acontece no nosso país. Você dizia assim que tem orgulho de ser negro, e tem mesmo, né? Por que esse orgulho? Eu acho que é um orgulho não de eu sou negro Porque e eu você é sou melhor, maior. não é Não, maior. é um orgulho de dizer, olha, eu sou negro e você não pode dizer que eu sou menor porque eu sou negro. Eu sou tão humano quanto você. Eu sou negro e eu sou humano também. Então, eu acho que esse é a questão de orgulho. Não, eu tenho orgulho de ser negro, então você me trate como alguém maior. Não, eu tenho orgulho de ser negro e me trate como humano também. Claro, independente disso. Agora, quem que te incentivou tudo isso? Quem que mostrou que é assim mesmo que tem que ser a sua postura? Foi muita gente ao longo da minha vida. Começou pela minha mãe. Minha mãe sempre me disse para eu não me importar e sim pensar, não, vou ser uma pessoa boa. Foi também a minha tia, ela sempre também me incentivou a não revidar, a respeitar. Até hoje ela ainda me diz, respeita, porque... E também deve ser difícil, né? É meio que é difícil, mas ela sempre ensinou a respeitar, a perdoar.
E também meus professores, muitos professores meus, também eu meio que tenho admiração por alguns a mais, né? Tipo, eu gosto de todos, mas... Mas não porque eles sejam melhores, mas porque há uma identificação, houve, né? né? E também ao senhor Éder, do Céu Vila Curuçá. Ele é um grande amigo, ele é quase um pai para mim. Ele, sempre que eu preciso falar de alguma coisa, preciso perguntar para ele como eu devo agir aqui, o que eu falo lá, eu vou lá e falo, senhor Éder, a tia Gorete. A tia Gorete é uma pessoa importantíssima, porque praticamente todo dia eu vejo ela, até nas sextas, que ela não está na escola, ela só chega depois das 2, geralmente eu vou lá, falo um pouco com ela. Então, são várias pessoas... Várias pessoas que te incentivaram. Né, que me ajudam a ser melhor. Que bom. Eu falar nisso, uma das pessoas que te incentiva é a dona Cícera. Ela está aqui, não é? E ela vai entrar também. Seja bem-vinda. A mãe do Notícia, a mãe, não tinha falado o pequeno, o grande homem, né? Seja bem-vinda, Cícera. Deus te abençoe, viu? Pode sentar aí, por favor. Então, aí é uma das incentivadoras desse menino, né? A gente falou aqui várias vezes com ela, né? E a gente repete isso. Dá um orgulho ter um filho assim, não dá? Dá muito orgulho. Ele tem, assim, todo esse carisma tão especial e tem encantado muita gente, esse menino, né? Tem mesmo. E assim, eu estava vendo os vídeos dele, quando a gente fala do incentivo, ele diz, a minha mãe. Que bom isso, né? E desde o início, desde quando ele era pequeno, ele se mostrava assim? Desde pequenininho, assim, com os 3 anos, que ele já... Você percebia que ele seria diferente? Eu percebi, assim, mais por ele ser... afastado das crianças, não era muito envolvido com outras crianças, para conversar, assim, era mais com adulto, conversava mais com adulto, né? Ah, é? Então aí gostava muito de ficar lendo, escrevendo, entendeu? Não tinha aquela dificuldade de aprender, era rapidinho, já via uma coisa para escrever lá e já escrevia. E você percebia que esse menino vai ser diferente porque ele é... Não diferente de ser, assim, melhor do que todo mundo, mas assim, diferente porque ele aprende mais fácil, ele é mais interessado. Que bom isso, não? Não que ele não tenha que aprender, tem muito que aprender, tem muito. Eu falo para ele, você tem muito ainda que aprender. Tem que ter o pé no chão. Tem que ter os 2 pés no chão. Então... E como é que fica essa questão agora, por exemplo? Ó, ele ficou conhecido, ele já é conhecido do nosso país aí, esse menino. Como é que fica isso? Que conselho você tem dado para ele, assim, nesse sentido? Porque, querendo ou não, entre aspas, tem uma fama vindo por aí, né? Então, assim... como é que fica isso? Eu falo para ele isso, os pés têm que ficar no chão, subir os degraus de um por um, de baixo para cima, nunca querer pular os degraus. E também nessa questão de aprender. Ele sempre vai ter o que aprender, falo para ele. Que bom Você isso, sempre viu? tem que ter o que aprender. Você nunca sabe tudo. Então, Cícera, olha, essa educação que você dá para ele, isso é fundamental. Muito bom. Porque, assim, é perigoso, assim, vislumbrar como a situação que tem acontecido, porque, assim, quando chama na televisão, puxa, o que esse cara tem para comunicar e tal. Não, ele tem, assim, ele fala assim, ao longo da minha vida, como se ele já tivesse uns 100 anos de idade, né? Ele fala assim, mas, assim, é importante isso. Agora, a gente percebe nesse menino que há uma formação especial. E essa formação especial, você tem dado isso para ele. E é fundamental isso. Então, desde criança, ele já demonstrava tudo isso? Já. Eu demonstrava e... Na brincadeira com as crianças tinha tudo isso? Ele diferenciava. Na brincadeira, em tudo. Agora, você se sente diferente? Como é que é isso para você? Olha, você tem os mesmos amigos, você, numa entrevista que aconteceu sobre a questão da consciência, você começou falando dos contos africanos e tal. Houve uma repercussão em relação ao seu nome. Você se percebe igual aos seus amigos? Como é que funciona isso na sua cabeça hoje? Olha, eu ainda acho que eu não seja melhor do que nem os meus amigos. E eu acho que as pessoas deveriam parar com isso de, nossa, ele é o Gustavo, ele é melhor que o outro. Não. Eu sou tão humano quanto os outros, eu sou tão criança quanto os outros. Eu tenho muitos amigos e eu não me considero melhor que eles. Que ótimo. Né? Porque eu até fico meio envergonhado quando eu tô andando com algum amigo e aí chega alguém e fala, ah, você que foi na Fátima Bernardes. Ou, você que foi na televisão, você que foi na TV. Antônia Bijonra. Então eu fico meio envergonhado, eu fico pensando, gente,
Não pensa que eu sou grande, não, que eu ainda sou pequeno. Não é que pensar grande, sabe por quê? Eu acho, assim, a questão da televisão, por um lado, é muito bom por causa disso. Olha, você tem muita coisa a contar nesse pouco tempo de vida, digamos, né? Que virão muitos e muitos anos por aí, eu tenho certeza disso. Mas assim, você tem experiência para contar, porque é diferente pela sua idade, né? Você não espera que uma criança, uma adolescente, pré-adolescente, com 11 anos, tenha a cabeça que você tem os textos que você escreveu. Isso não é comum, não é normal, não é comum, não é? Então, quando aparece alguém como você, a nossa primeira vontade é uma curiosidade de saber, mas por que tudo isso, né? De onde veio tudo isso? Como é que esse menino se formou? A educação desse menino, onde ele estuda? Como é que é tudo isso? Porque para a gente a curiosidade é para dizer assim, olha, ele tem o que dizer. Então, por isso que é importante. Então, se você não pode agora ficar muito preocupado com isso, é só de fato seguir aquilo que sua mãe disse, viu? Pé no chão, colocar o pé no chão e saber até onde pode chegar, né? Agora, de tudo isso que a gente conversa hoje, você acha que o fato de ser negro, né? Isso pode ter dificultado alguma coisa na sua vida? Pode dificultar, você acha? Ainda no nosso país, o país como é? Eu acho que talvez, infelizmente, talvez sim. Algumas pessoas ainda podem ter isso. É verdade. Porque eu mesmo já sofri preconceito, como eu disse. Você disse. E já acabou dificultando muita coisa para mim. Porque até mesmo na escola, eu pegava e ficava tão focado só no fato de as pessoas não gostarem de mim, que eu já cheguei a ter nota bem baixa. Eu Por causa muito disso? Triste. Eu ficava muito triste. Então, tinha matéria que a minha nota chegava a ser abaixo de 5. Chegava em 4, 3. E a minha mãe olhava e falava, por que, Gustavo? Mãe, não conseguia arranjar uma desculpa. Porque eu não queria falar para ela. Eu não queria Você não queria trazer a preocupação para ela de que fosse essa questão da cor. Eu não queria que ela fosse lá na escola, conversar com as pessoas sobre... Para saber sobre isso. Então eu ficava meio triste. Mas hoje eu acho que não. Hoje eu acho que... Talvez no passado já me dificultou. Hoje você acha que isso não seria um problema? Hoje eu acho que isso não é um problema. Acho que até uma coisa boa, né? Porque hoje as pessoas já veem e já pensam, ele que falou lá sobre preconceito, então a pessoa já pega e pensa, não vou falar nada, não vou brigar, não vou querer reclamar. Claro. Né? Você sabe por quê? As pessoas, quando agora, a partir daquilo que você disse, por exemplo, você fala algumas coisas, eu até anotei aqui num vídeo que eu vi que você participou, você diz assim, que precisa ter respeito, né? Você falava assim, tem que ter respeito entre as pessoas, não é isso? Sim. Depois você falava assim, a gente não pode ser arrogante. Você falava isso no vídeo. E depois você falava assim, que sozinho a gente não consegue nada. Verdade isso. Não é? Então assim, agora, rapaz, isso é uma lição de vida. E quem ouve você falar isso, bom, eu vou fazer como o Gustavo. Eu vou pensar como o Gustavo. Então, quer dizer, você já está ajudando as pessoas a combater o preconceito, seja na rua, seja no trabalho, onde quer que seja. Então, por isso que é muito bom essa visibilidade, é muito boa essa visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que a Cícera, sua mãe, disse, o pé tem que estar no chão. Dizer assim, olha, você disse, eu não sou diferente de ninguém. Agora, a questão é que você não é diferente de ninguém, mas você tem alguma coisa para oferecer. E as pessoas nos respeitam por causa disso. Na minha opinião, todo mundo tem uma coisa a oferecer. Todas as pessoas têm alguma coisa para dizer. A diferença é para que as pessoas usam. Porque teve um cara que foi inteligente o suficiente para criar, sei lá, o telefone ou a televisão, e teve um cara que, mesmo assim, toda essa inteligência, decidiu usar para criar uma arma. Então, tudo depende do que você usa. Você tem a escolha. Eu posso usar isso tanto para o bem quanto para o mal. Então, podia inventar uma vacina e podia inventar um veneno. Então, o que diferencia as pessoas é a escolha que elas tomam. Se vai escolher aquilo e usar para o bem ou se vai usar para o mal. Olha, você que está em casa, está vendo esse bate-papo aqui, com a Cícera agora, com a mãe do nosso querido irmão Gustavo. Eu tenho certeza que você está gostando muito porque, assim, a gente espera, de fato, que aquilo que ele vai dizer é aquilo que você vai usar aí na sua vida, no seu cotidiano, porque são coisas importantes para a sua vida e para a nossa vida também, de fato, como pessoa. Agora, eu fico pensando assim, de tudo isso que você colocou, você falou, olha, é importante, independente de como a pessoa vai usar isso. Como você pretende usar, né, a sua escrita, as suas poesias, o seu livro, os projetos, por exemplo, que você tem, os seus sonhos, você pretende usar para que lado? Eu pretendo usar para o bem. Pro bem. Eu quero escrever sobre várias coisas, mas eu pretendo sempre colocar no meu livro alguma coisa ali sobre preconceito, alguma coisa ali. Por exemplo, nesse meu livro, lá pela primeira página, eu acho que antes do prefácio,
tem um discurso que lá no finalzinho eu disse uma frase que um dia eu estava conversando por telefone com a minha tia e pegou me surgiu essa frase na cabeça, que diz assim: a vida é como o pôr do sol. Ela começa, você decide apreciar ou não, e quando você menos esperar, ela acaba. Então, você tem que decidir como apreciar a vida. Aí depende da sua visão de apreciar a vida. Se você vai fazer tudo o que você quiser sem se importar com as regras, ou se você vai parar e olhar para aquilo que é simples, para aquilo que é bonito. Porque hoje tem uma desvalorização das coisas. Por exemplo, você pegar e parar para olhar o pôr do sol, a pessoa vai chamar de idiota de chato, louco. né? De chato. Fazendo o que vê no pôr do sol? Careta. Tanta coisa para Fazendo o quê? fazer. Então, mas não, tem que parar e olhar aquilo que é realmente lindo e é simples. Porque para olhar o pôr do sol, você não vai ter que fazer download, você não vai ter que acessar nenhum site. Exato. Então, você pode só olhar para o céu e ver. Então, é muito melhor do que você pegar e ver um filme na internet. Você quer estar sem fazer nada? Vai para o quintal, vai para a janela e fica olhando. Olha para o céu, pensa um pouco, porque isso meio que faz bem. Porque você vai começar a pensar melhor, você acaba mais... Tendo mais tempo para as coisas, né? Mais importantes, né? Então, um tempo para você mesmo. Você para de pensar em todos os problemas, em tudo que está dificultando, e você simplesmente olha e pensa, caramba, isso é lindo. E você disse que isso que você falou está aqui mesmo no livro, no finalzinho, né? E quando você menos espera, aquilo vai acabar, se você não aproveitar. Você estava pensando aqui, Cícera, você imagina a gente que é adulto, você imagina uns 3 ou 4 Gustavos assim conversando, eu acho que a gente não tem assunto com eles, né? Porque eles assim eles têm tanta criatividade na palavra que a gente fica sem muito o que dizer, né? Isso é muito bonito. Olha, feliz você, viu, que pôde gerar esse rapaz. Feliz você, que Deus continue abençoando, porque olha, isso é obra de Deus na sua vida também, né? Como mãe, né? Que pode perceber que esse menino aí tem um futuro e tem de fato a capacidade de discernir essas coisas, sabe? Olha, tem um preconceito, eu posso opinar sobre isso, eu posso mudar isso, eu posso ajudar as pessoas. E esse menino, ele vai poder ajudar muita gente nesse sentido, muita gente. Eu tenho certeza disso. E ele falava, quais são os seus autores preferidos? Tem algum autor que você gosta ou não, assim, específico? Porque você disse que lê aqui, né? Além de você mesmo, de ser um autor, além de você gostar de você mesmo como autor, tem algum específico? Eu acho que, tipo, como poeta, eu acho que, eu não sei se é poeta ou poetisa, mas eu acho que a maior poetisa é a Cecília Meirelles. Eu amo ler Cecília Meirelles. Sempre que a gente vai no clubinho, eu acabo pedindo. De vez Eu em não quando, acredito nisso, sabe por quê? Acredito sim, mas o meu primeiro clube de leitura na escola era Clube de Leitura Cecília Meirelles. Gente. Eu tinha lá Então. a sua idade, nós tínhamos um clube de leitura. Daqui a pouco a diretora vai achar ruim comigo, porque eu estou falando da meu tempo, falando do Gustavo. Mas é assim, eu tinha um clube de leitura, que chamava-se Clube de Leitura Cecília Meirelles. Nossa. E a gente fazia poesia, declamava poesia, tinha suco, tinha um monte de coisa, mas tinha lá a parte da poesia. Então você gosta de Cecília Meirelles? Eu acho que, acho que no primeiro dia de clubinho, eu ouvi recitar Cecília Meirelles e eu fiquei maravilhado, porque a tia Gorete recitou o Vestido de Laura e explicou o poema inteiro. Explicou os 3 babados, que significava infância, o outro adolescente, outra idade adulta. E eu fiquei, gente, eu já ouvi esse poema e eu nunca parei para pensar nisso. Então, eu comecei a ler Cecília Meirelles, eu li o Colar de Carolina, eu achei o Colar de Carolina. Gente, e eu ficava lendo aquilo ali, pensando, meu Deus, que maravilha. Ou isso ou aquilo, uma palmada bem dada. Ou isso, aquilo, Gente, e eu ficava lendo, meu Deus, esse poema é muito bom, Cecília. Aí, eu, meio lesado, perguntei pra Tia Gorete, a Cecília ainda tá viva? Aí eu fiquei triste. Ela disse que ela tinha morrido, eu fiquei chorando, porque, meu Deus, eu queria tanto conhecer Cecília Meirelles, dizer pra ela que ela é a melhor poetisa que eu já li. Então, acho que acima de todos os poetas, eu amo muito os poemas de Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade. Eu sou apaixonado por... Meu Deus, eu não tenho que falar agora de... Aí vamos até o programa. Meu Deus do céu, ó. Ô Cícera, e assim, no seu coração, quando você... Vendo tudo isso, né? O que fica lá dentro? Como é que você organiza todas essas ideias em relação a esse menino? Como é que fica aí? Orgulho, além do orgulho? Orgulho, muito orgulho. Fico feliz. Fico feliz de com ver e converso bastante com ele sobre isso, para ele, que nem assim, às vezes também tem a parte da decepção. Então, a gente não pode só pensar tem as coisas que vai acontecendo, então às vezes acontece alguma coisa que não deu certo, então ele não tem que ficar triste.
que aquela oportunidade pode surgir uma outra, nós conversamos muito em casa, eu e ele. Fico muito feliz com Então, isso. é muito bom. Sabe por quê? Eu conversar. acho que uma das coisas bonitas, assim, é que você tem ainda essa possibilidade de mostrar para ele o caminho e ele tem percebido isso. Pelo que eu vejo dele, assim, ele ouve muito você. Então isso é muito bom e isso é fundamental. E outra coisa, eu gosto assim, muito de conversar porque eu trabalhei vários tempos assim e quando chegava em casa conversava muito com a minha mãe e quando eu comecei a perceber assim que ela precisava que nós conversávamos com ela, eu e minha irmã, a gente chegava, ela, senta aqui para conversar um pouco comigo. Então, naquela época, quando eu pedi as contas na firma para aproveitar ela, eu pedi em um dia, depois de 3 dias ela faleceu. Puxa, Então, sério? nossa, assim, hoje em dia eu gosto de conversar muito com ele. Eu falo, Gustavo, a gente tem que ter isso muito, conversar bastante, porque é uma oportunidade que não volta. Claro, sem Entendeu? dúvida. A gente tem que viver o dia de hoje, o dia, pensar o que você está fazendo, ver tudo depois. Entendeu? O dia de amanhã só a Deus pertence. Ninguém sabe, só então, Deus pertence. Olha, é importante isso, é importante. Olha, você que tem em casa, tá vendo? Eu acho que o nosso assunto aqui era já mudou para outro assunto. Vai mudando, né? Isso é muito bom, né? A gente tem que perder tempo mesmo com as pessoas que nós amamos, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, não é? Muito bem, daqui a pouco a gente já volta para continuar esse bate-papo aqui com essas duas pessoas maravilhosas. E temos mais um convidado, daqui a pouco vai entrar para a gente aqui. O intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só. Até daqui a pouco.